novamente iniciando a revisão da nossa história, da tão rica história do nosso município, né? Da Canoa, uma cidade de um povo ordeiro, trabalhador, que tem muita coisa boa para a gente se orgulhar de todos os nossos antepassados, todos os que fizeram e construíram o que somos, a nossa identidade, né? História é isso, é a gente analisar o que os nossos antepassados fizeram, né? Em relação à história de Lagoa da Canoa, é uma história rica de detalhes importantes para nossa prova, né? A gente tem duas datas, 2 anos que a gente precisa guardar. O relato histórico, que fala em 1842, e o relato do Inho, que fala 1833, né? Toda a questão que falar no início do povoamento de Lagoa da Canoa, e falar segundo o Inho, está se referindo a 1833. Segundo a história, está se referindo a 1842, né? Muito possivelmente, a história da Lagoa da Canoa é bem anterior a isso, né? Mas aquele fato de não ter sido registrado, de não ter sido, não ter tido registro do que se passou, a gente tem esse relato de 1842 e 1833. Tinha alguém ligando aqui. Então, a gente, quando se fala do início do povoamento de Lagoa da Canoa, a gente lembrar, Lagoa da Canoa inicialmente pertenceu a Limoeiro de Anadia. Limoeiro de Anadia é uma das primeiras cidades da região agreste. E nisso, Limoeiro ocupou um espaço de terra muito grande, né? Tudo que a gente conhece de Limoeiro, Arapiraca, a Lagoa da Canoa pertencia a Limoeiro. Taquarana, Taquarana, Feira Grande, Coité do Noia, Canoa, pertencia a Limoeiro. Né? Craíbas também pertencia a Limoeiro. E essa região todinha era Limoeiro de Anadia. O nosso início da nossa história tem dois personagens que aparecem: a família de João de Deus e a família de Tomé do Livramento, né? São os dois personagens. é, a gente não pode cravar que realmente eles existiram ou se for contado, foi uma fábula. Não se sabe identificar realmente se essas pessoas existiram, né? Mas no contexto do que foi registrado no livro Lagoa da Canoa, Terra da Gente, que João de Deus e chegou aqui com a família, e Tomé do Livramento também. Eles cuidaram, né, construíram uma casa, cuidaram da terra, né, criaram um gado e iniciaram a história da construção da lagoa, da canoa, né? A construção da canoa para auxiliar os mercadores, os caixeiros viajantes, né? Que saíam de Arapiraca para ir para Traipu, né? Na época também não existia a cidade de Girau Ponciano, né? Então, ficava que meio a ligação era Arapiraca, Canoa, Traipu. E a Lagoa da Canoa era um ponto de descanso, era um ponto que os viajantes descansavam por aqui. E esse descansar auxiliou no desenvolvimento do nosso comércio, né, da nossa riqueza do comércio, né, que é bem representado no símbolo, né, lá do brasão, né, do município, né, o amarelo representa a riqueza produzida no intercâmbio, no comércio, né, a riqueza produzida no comércio do nosso município, né. Além de João de Deus e Tomé do Livramento, aparecem 3 famílias em destaque no início da colonização do nosso município. A família de José Barbosa, que
não se trata da mesma pessoa do José Barbosa, que foi prefeito, que foi o primeiro prefeito, não se trata. Professor, mas como é que você sabe? Gente, vamos aí o cálculo. É só a gente analisar a família de José Barbosa, Francisco José Santana e a família Maurício colonizaram o nosso município. A colonização foi em 1842. Para 1962, são quase 100 anos. É impossível ser o mesmo José Barbosa, né? Não se trata da mesma pessoa. O José Barbosa Ramos, que foi o primeiro prefeito, foi o prefeito indicado, né? É, ele é uma pessoa na história, mas essa família de José Barbosa é uma outra pessoa na história do nosso município, né? Podem ser até parentes, mas também não tem como a gente cravar, porque não tem o registro sobre isso em si. Mas a gente analisa essas 5 famílias, elas fazem parte da colonização. João de Deus e família, Tomé do Livramento e família, José Barbosa, família de José Barbosa, família de Francisco José Santana e família Maurício. Família Maurício tem ilustres, né? Virgílio Maurício da Rocha, Dom José Maurício da Rocha, né? Tem pessoas que, na sua área de conhecimento, desenvolveram, né? E se destacaram, né? Na sua área de trabalho. Quando, nesse período aí inicial da história do nosso município, a gente, mais ou menos que de 1833 a 1900, é uma estimativa, pertencia a, a Limoeiro de Anadia, né? Aí as conexões, né? Faltou conexões, teve, vamos dizer que faltou nessa coxa de retalho chamada história, faltou registros importantes, né? Porque é, o decreto que fala que Traipu, que a gente pertencia a Traipu, ele é de 36. Só que o pessoal mais antigo, a gente conversa, o pessoal fala que antigamente tudo era Traipu. O pessoal ia se batizar e o batistério ia para Traipu. É porque a paróquia era de lá de Traipu. É, o pessoal, o registro também ia para lá, para o cartório de Traipu. E é interessante a gente ver que essa falta de conexões deixa um intervalo enorme, né? Quase 100 anos pertencente a Limoeiro. Só que as informações oficiais não batem muito, né? A informação oficial de que a gente passou a pertencer a Traipu no dia 31 de dezembro de 36 e saiu de Traipu no dia 31 de dezembro de 37. Né? A informação oficial. Mas se foi realmente dessa forma, é algo que a gente perdeu. A conexão, as conexões na coxa de retalho da história do nosso município ficou vago, ficou cheio de interrogações. A gente tem muitas dúvidas com relação a isso, né? Pelo registro, pelo livro, a gente tem de 1833 a 1936 pertencentes a Limoeiro, a Limoeiro de Anadia. Esse espaço de tempo todinho é 97 anos. 97 anos pertencente a Limoeiro. De 36, 1924 foi a emancipação de Arapiraca. Aí há informações de que assim que se transformou em cidade Arapiraca, a gente passou a pertencer a Arapiraca. Só que oficialmente a gente só saiu de Traipu em 38, através do decreto estadual 2435 de 30 de novembro de 38, que transferiu o distrito de Lagoa da Canoa, que pertencia a Traipu, a Arapiraca. Só que a história do boca a boca, as pessoas falam que, que a gente, nosso município, assim que Arapiraca foi transformado em cidade, o nosso município passou a pertencer a Arapiraca. Só que a conexão documental, aquilo que foi registrado, fala exatamente que nessa data, 30 de novembro de 38,
é que a gente passou a pertencer a Arapiraca. Porque Arapiraca foi emancipada em 24, né? Esse ano é o ano do centenário de aniversário da cidade de Arapiraca. São 100 anos da cidade de Arapiraca esse ano, né? E aí perdeu-se algumas informações que a gente não tem como determinar realmente como foi que aconteceu, né? Esse período de pertencente a Traipu só de um ano é um período também muito vago, porque há histórias, relatos de que Lagoa da Canoa passou muito tempo fazendo parte de Traipu, né? Antes da formação de Giral, né? Antes da formação de Giral acho que é 3 anos mais velha do que a Canoa. Depois da formação de Giral, veio a formação da Lagoa da Canoa, da cidade de Lagoa da Canoa. Essas são as informações, são as informações oficiais. Aquilo que está registrado, né? Aquilo que a gente tem que levar para a nossa prova, né? A gente tem que trazer e levar para a nossa prova nessa situação. Aí, gente, aí, acabei tem alguém aqui me perguntando sobre o aulão. Já fechei o formulário, porque já atingimos o número de inscritos. Já fechei o formulário, porque não tem mais espaço para caber todo mundo, né? Infelizmente, vai ficar para o próximo aulão, o pessoal que perdeu. Cristiano está com a mão levantada, quer perguntar alguma coisa? Pode falar, Cristiano. Quero, Nando, Pode é falar. justamente dessas informações, dessas divergências, enquanto eu estudava do tempo, né? Mas aí, como você falou, como são informações oficiais, no caso, a depender do que a questão esteja especificando, por exemplo, de acordo com o hino, se ela falar de acordo com o hino, a gente responde de acordo com o hino, ou se ela falar de acordo, tipo, com a história mesmo, a gente responde nessas datas, né? Exatamente. O hino é Porque, 33, né? E o hino é, pode ter sido uma estilística do autor, né? Do compositor, né? Para rimar o 33, né? é Mas porque aí o oficial, a história é que diz que é 1842. Mas se a questão falar no hino, a gente sabe que é 33. Se até falar, porque pode continuar. tem outras questões também que depois que eu estudei pelo material que você disponibilizou, aí eu li o livro, né, da Água da Canoa, Cidade da Gente, e tem outras informações, por exemplo, no hino, a gente fala Tomé do Livramento, né? E É, no livro lá fala André do Livramento. Aí eu fiquei tipo, nossa, aí quando eles perguntaram lá na prova, mas aí eu botei em mente isso, a depender de como pergunte lá no comando da questão, a gente vê, porque ele fala isso, Tomé do Livramento no livro, e fala também do mandato lá de José Barbosa Ramos, que foi cerca de 6 meses, ele usa a palavra cerca. Aí também. só que não foi 6 meses, né? São 5 meses, né? Uhum. Agora que ele fala cerca de 6, então é abaixo de 6, pode ser abaixo de 6, né? Aí encaixa. Mas essas palavrinhas que pegam a gente no concurso, né, para a gente É, ficar ligado é o também. detalhe, é o detalhe que a gente pode confundir, né? A gente, Uhum. fazendo a conta do mandato de José Barbosa, ele terminou no dia 25 de janeiro de 63 e começou na data da lei, né, na emancipação. Aí, no livro, realmente ele fala cerca de 6 meses, fala de André Rumão, André Rumão, não é não é André Livramento, não, né? Não é André Rumão, não, que ele fala. Eu não me recordo de ter visto André Rumão. Tem André Rumão. No livro, né, tem uma parte no hino que fala Tomé do Livramento. É. E tem E uma parte depois no dele livro chegou que André ele fala. Rumão, um tenente e um capitão. E tem uma parte no livro que ele fala. Ele não fala Tomé do Livramento, ele fala André. André do André? Livramento. Pronto, eu vou observar isso. Eu não tinha observado isso. Ou se eu li, não prestei atenção, não dei atenção, porque eu nem destaquei no resumo, né? Eu não coloquei no resumo isso. Mas vou dar uma lida no livro para verificar. Aí, gente, mais alguma pergunta, mais alguma indagação? Não, obrigada. Só isso mesmo. Então, vamos lá. Aí o decreto.
Pode ter sido um erro de digitação também, né? Mas aí esse erro de digitação, se a banca perceber isso aí, colocar, a gente vai ter que responder, né? De acordo com o que está lá no livro, né? Mas aí vamos ver. Eu vou dar uma analisada, né? E vou ver até essa parte, vou até conversar com a dona Leônia, que foi uma das autoras do livro, né? Para ver se são duas pessoas diferentes, né? Ou se é a mesma pessoa. Pode ser o Tomé do Livramento, pode ser André Tomé, né? O Tomé André, né? Não sei, quem sabe. A gente tirar essa dúvida. Aí, gente, o decreto que transformou Lagoa da Canoa, distrito de Itraipu, em distrito de Arapiraca, ele só foi assinado em 38. Em 38 que ele foi assinado, né? 30 de novembro de 1938. Pode falar, Luciano. Tá com a mão levantada, pode falar. Sim, sobre essa questão que a menina aí está falando, eu já ouvi hoje novamente outras pessoas falando sobre isso, que tem muitas questões nos livros que nós não estamos vendo, tipo, o nome desse cara André, né? André, o menino falou também que é André do Livramento, falou sobre a data, diz que está especificando que foi 1º de setembro a eleição que ocorreu. Aí ele perguntou para mim que dia, o que, que eu vou colocar, se vai ser novembro ou setembro. Aí eu falei, vou colocar novembro. Aí disse, no livro tá setembro. E você tem Mas como. que é uma incoerência, porque a emancipação foi dia 28 de agosto. 3 dias depois foi a eleição. Não é isso. Aí o livro tá falando. E tem outras questões que também tá falando que tá diferente no livro. Eu, Eu vou destacar isso, vou levar o livro amanhã para ver com a dona Leônia isso, porque se foi erro de digitação, a banca tem que saber que foi erro, né? eu sei que era para mim Porque estar lendo o livro, só que eu não tô lendo, só tô estudando pelo material. é uma incoerência. Falar a eleição dia 1º de setembro, se a emancipação, a lei foi aprovada dia 28 de agosto, Verdade, eu sei. 3 dias depois houve a eleição. E antes da emancipação já tinha candidato, já estavam fazendo campanha? Umas pessoas estão falando assim, o livro pode estar errado, mas o que vai valer é o que está no livro, porque vai ter É, como. eu acho que está errado essa informação no livro, né? Porque não tem como. Você não sabe que a lei, a lei foi, que seria aprovada a lei. A lei foi aprovada dia 28 de agosto. E se fosse rejeitada? Já iam estar fazendo a eleição, né? É verdade. É sem lógica, não tem E lógica. é assim, e a banca não aceitar? Exatamente. E aí eu vou tirar essa dúvida com a dona Leônia, que foi uma das autoras do livro, porque se foi erro aí na hora de digitar, passou despercebido, e o pessoal não percebeu o fato do espaço de tempo de 3 dias ser impossível de dizer que a eleição foi nesse período, né? Aí eu vou perguntar sobre o André, se esse André do Livramento é o mesmo Tomé do Livramento, né? Que Ou pode ter não. sido, né? E eu peguei É, até o livro para confirmar onde eu marquei. Naquela o parte David, o David Gomes também pegou o livro, mas me passa aí a página, David, que a quando eu terminar, já A vou página registrar aqui. 43, na página 43, ele fala logo após chegar o senhor André do Livramento. Mas depois, naquele espaço que tem para saber mais, eles sempre falam Tomé do Livramento, mas aqui, nessa parte de cima, ele fala Senhor André do Livramento. É uma situação que é para a gente confirmar, para a gente não perder uma questão dessa, né? Se tiver só o André do Livramento lá, não tiver o Tomé, a gente, nessa discussão aqui, todo mundo vai lembrar dessa história e vai votar, vai escolher essa questão. Mas se tiver os dois, se tiver o Tomé e se tiver o André, é uma questão que é plausível de anular, né? E consta esses dois nomes aí, tem que saber qual que é o realmente, né? Qual que é o verdadeiro. Se é a mesma pessoa, ou se trata de pessoas diferentes, né? Parentes, não sei, né? Aí do decreto, né? Vamos continuar a nossa aula, né? E amanhã eu vou tirar essa dúvida,
quem encontrar outra situação dúbia, marque e me passe a página que aí eu já vou registrar para conversar com a dona Leônia, foi uma das autoras do livro, né? E ela é presidente da comissão, porque se foi algum erro de digitação, aí ela já passa para a empresa, né? Não trabalhar em cima desses erros, né? Porque senão vai dar possibilidade de recurso, né? A gente, quando saiu do distrito de Arapiraca, a gente, de 38 até 62, pertencemos a Arapiraca, né? O registro oficial, né? O registro oficial, aquilo que ficou registrado. E aí, em 62, né, no período de 62, começou, de 60 até 62, começou a, a questão da briga pela emancipação, né? A luta pela emancipação. E essa luta pela emancipação teve várias famílias, várias pessoas que se destacaram nessa luta, né? Inclusive, o deputado autor do projeto de lei, né, deputado José Pereira Lúcio, ele foi deputado e, na época, ele tinha um vínculo com Lagoa da Canoa muito grande, né? Ele tinha vários apoios e era deputado por Arapiraca, porque nós pertencíamos a Arapiraca, né? Mas tinha uma base eleitoral aqui. E ele defendeu a nossa emancipação, inclusive foi o autor, né? E ele contava na época, não está registrado no livro, mas ele contava na época com o apoio do prefeito de Arapiraca. O prefeito de Arapiraca era o prefeito João Lúcio. João Lúcio. Ainda era parente do José Pereira, né? Não sei se irmão ou se tio, mas o prefeito João Lúcio, que depois chegou a ser senador. João Lúcio foi senador. Ele, ele era suplente do senador Arnon de Mello, pai do Fernando Collor. E o Arnon de Mello morreu no decorrer do mandato. E aí o João Lúcio era o primeiro suplente e acabou assumindo o mandato do Arnon de Mello e se tornou senador por Arapiraca depois, né? O distrito industrial da Coca-Cola ali, Asa Branca, aquelas empresas ali, o distrito industrial, vocês passarem, vocês observarem, tem uma placa Distrito Industrial João Lúcio. E não foi registrado esse detalhe, porque um dos detalhes importantes para a emancipação de uma cidade é ter o apoio daquele prefeito daquela cidade e aceitar a divisão, né? Que não é uma coisa, não é uma decisão simples, né? Vai perder receita, né? Vai perder dinheiro, né? Porque o município vai ser dividido, né? Mas aí o prefeito João Lúcio, ele apoiou essa emancipação. O governador Luiz Cavalcante, na época, é o governador que sancionou a lei, né, que foi aprovada pela Assembleia, e ele também indicou o prefeito interino, né, o senhor José Barbosa Ramos, né, e José Barbosa Ramos, a missão de José Barbosa Ramos era simples, ele tinha que coordenar a primeira eleição municipal, do nosso município, né? E aí essa informação do 1º de setembro no livro é até uma situação, como é que pode? 3 dias depois da aprovação da lei já tem a eleição. Como é que pode organizar em 3 dias uma eleição municipal? É meio ilógico, né, essa situação, mas eu vou levar essa situação. Qual que era a página que é 1º de setembro? Alguém identificou a página? Me passaram o do André do Livramento, né? Não, livro. Foi? Eu não tenho o livro, não. Eu Ah, não, mas eu acho que tem alguém aqui que sabe, que a menina estava falando sobre o livro. Alguém? pronto. Eu Não, vou essa, dar essa parte de. Essa questão que a menina está falando é da emancipação ou é do período de eleição? diz que a eleição foi 1º de setembro. Eu vou procurar aqui. Então, veja aí, estou sem encontro essa informação. Aí, a primeira eleição ocorreu, o primeiro prefeito eleito foi Antônio Francisco dos Santos, né?
A posse e a instalação da sede do município foi dia 25 de janeiro de 63. Aí a pergunta, por que que o primeiro prefeito não instalou a sede, não iniciou os trabalhos, não fez a prefeitura, não fez leis? Simplesmente porque o primeiro prefeito ele foi indicado sozinho. Não foi indicado junto com ele 9 vereadores. Não foi indicado junto com ele o poder legislativo. Se não tem poder legislativo, não pode ter aprovação de leis. Se não tem poder legislativo, não pode ser instalado a sede do poder, porque os dois poderes têm que existir no município, o legislativo e página 161, David, que diz que a eleição foi 1º de setembro, né? Vou registrar aqui, vou registrar aqui que eu já vou levar para essas informações para a dona Leônia esclarecer. 43 é o André do Livramento, né? E 161, eleição no dia 1º de setembro. Vamos lá. Aí, pela questão do prefeito indicado, ele não ter uma Câmara de Vereadores, ele não pôde fazer muita coisa, somente a função que ele foi colocado lá, né, que era organizar a primeira eleição. Tem uma edição mais nova, acho que já foram 2 edições. Tem uma edição mais nova. E essa que eu distribuí no Fundamental, né? Mostrei para vocês aqui. Eu acho que eu tenho aqui o livro. Depois do intervalo eu vou pegar o livro para mostrar para vocês qual que é. Aqui na primeira questãozinha simples. O povoado que deu origem ao município surgiu por volta de 1842, na margem da lagoa que deu origem ao nome da cidade, na qual passava o caminho que ligava Arapiraca a Traipu. Nesse período, a história do Lagoa da Canoa pertencia a qual município? Essa é muito difícil a gente acertar, né, uma dessa. Está falando de Limoeiro de Anadia, né? Está no Fundamental 2, né? Essa informação do 1º de setembro, né, na eleição. Vou levar. E essa informação de André do Livramento é no Fundamental 2 ou no Fundamental 1, Cristiano? Fundamental 1. Fundamental 1, né? Do concurso vai ser Fundamental 2, é? É os dois. Os dois vão ser cobrados os dois. Mas que um complementa o outro, né? Uma linguagem mais simples e o outro. No 2 também aparece André do Livramento, também, né, Fábio? Isso. No 2 aparece André do Livramento. Eu vi aqui na página 41. 41, né? Pronto. Aí, segundo conta a história de Lagoa da Canoa, foi colonizada por 2 casais que chegaram nessa região por volta de 1842. João de Deus e Tomé do Livramento. E algumas informações está André do Livramento, né? Esses casais chegaram à região, construíram casas e começaram a plantar e a criar gado. Além desses 2 casais, as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e família Maurício também vieram fazer parte dessa colonização. No início do povoamento, Lagoa da Canoa tinha sua agricultura baseada na cultura do café. Aqui havia fazendas de cafezais. O algodão também era uma cultura muito plantada nessa região, antes da implantação do fumo. O surgimento de um lugar sempre traz consigo a história. Nossa cidade não é diferente. A lagoa é um símbolo antigo de nossa cidade. No início do povoamento, as famílias existentes neste lugar construíram uma canoa para utilizar na pesca e na travessia da lagoa.
a canoa acabou tornando-se um símbolo para a lagoa, e começou a surgir uma expressão quando se perguntava pelo destino que alguém seguiria, cuja resposta era: eu vou até a Lagoa da Canoa. E por isso foi batizada a nossa cidade, né? Essa questão das expressões que surgem no lugar, entre a expressão, o surgimento da comunidade do povoado Funil, ela surgiu porque tinha um grande proprietário de terras lá, né, que tinha terreno lá, inclusive é meu bisavô, é o pai, o avô da minha avó. O avô da minha avó morava no Funil e se chamava Pedro Funil. Pedro Funil. E aí o pessoal ia para o terreno dele, era o terreno do Pedro Funil. Quando o Pedro Funil faleceu, saiu o Pedro e ficou o Funil. E hoje, até hoje, as pessoas chamam a comunidade de Funil de Funil, né? É, essas expressões estão sempre associadas, sempre surge uma expressão. O pessoal fala, o de Lagoa da Canoa, a preposição de, Marcelo, ela era utilizada porque na época tinha muito pernambucano morando na região. Aí eles trocavam a preposição. Mas não vai ter, se tiver de, tá certo, se tiver da, tá certo, não vai estar as duas preposições na mesma questão, né? Aí, gente, quando a gente analisa a história, né, Arapiraca se tornou Arapiraca graças à árvore, por quê? Porque Manuel André descansou numa árvore de Arapiraca quando chegou na região, né? Tem sempre algo que acontece com aquele símbolo e acaba que surge com isso o nome da cidade, né? Outras famílias, anos depois, também começaram a construir no local, já conhecido como Lagoa da Canoa, cujo nome originou-se, de fato, dos antigos moradores pescados de canoa na lagoa da região. A igreja, placa de falecido que tem dentro da igreja de Nossa Senhora da Conceição, também é uma linguagem... É verdade. A igreja de Nossa Senhora da Conceição, ela foi construída em 1922. Olha, eu conversando com uma senhorinha, e ela me disse que a igreja de Nossa Senhora da Conceição, ela não foi construída em 22. Ela disse que foi reformada em 22, mas a construção dela é de 1800 e alguma coisa. Perdeu-se na história a data exata da da construção da igreja, né? Aí, oficialmente, o que foi registrado é que em 1922, então a gente vai de 1922, né? Mas o pessoal mais velho, né, faltou muito registro, muita coisa se perdeu na história, né? Por isso que a gente já tem um compromisso, quando nos tornarmos servidores públicos, nós iremos fazer a terceira edição do Lagoa da Canoa Terra da Gente, né? Sei que vocês serão responsáveis por essa elaboração. O professor de língua portuguesa, né, Fábio? Os professores de história, os professores de geografia e das demais disciplinas também vão colaborar e os demais profissionais também, né? Que os registros, eles fazem parte da nossa história e quando a gente registra, fica para prosperidade, né? Posterioridade. Quase que não saía a palavra, né? E a gente vai poder ter registros mais detalhados de como se procede a nossa história, né? Um livro que a gente quando a gente estiver trabalhando no efetivo, né? Todo mundo efetivo aí, uma coisa que a gente pode fazer, um trabalho que a gente pode fazer, é fazer um livro pegando as atas da Câmara de Vereadores. A história política do município, todas as atas da Câmara de Vereadores, desde a primeira reunião em 63 até a última. Pense no que não vai aparecer. Quantas histórias não vai ter? Quantas proposições, quantas lutas, quantas coisas foram feitas por todos aqueles que já passaram como representantes do município.
né? É uma história que a gente não sabe, mas está lá na Câmara, né? Nos registros da Câmara, está lá as atas, né? Não se pode destruir essas atas, então deve estar lá. É um outro livro que poderia ter uma história bacana. Eu vendo aquele documentário Raízes de Arapiraca, foi feito pelo deputado Ricardo Nezinho, é muito interessante. Tem um livro também na Câmara de Vereadores de Arapiraca também, que retrata exatamente todas as atas, todas as proposições, todas as lutas, todas as leis que foram feitas ao longo da história de Arapiraca, que para o nosso município também é uma realidade que a gente vai poder ter um outro registro histórico, né? Uma outra referência bibliográfica para relatar sobre a Lagoa da Canoa, né? Deixa eu colocar aqui para carregar, senão descarrega aqui. Está quase descarregando aqui o notebook. A questão aí, 2, verdadeiro e falso. João de Deus e Tomé do Livramento, com suas respectivas esposas, chegaram à região, construíram casas e começaram a plantar e a criar gados. É verdadeiro, né? A pesca foi uma atividade de subsistência. Também é verdadeiro, né? Além de João de Deus e Tomé do Livramento, as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e Maurício participaram da colonização. Também é verdadeiro. No início do povoamento, Lagoa da Canoa tinha sua agricultura baseada na cultura do fumo. Não, né? Era café. A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi feita em 1922. No início do povoamento, Lagoa da Canoa havia cafezais e o algodão também era uma cultura muito plantada. Verdadeiro, né? A canoa acabou tornando-se um símbolo para a lagoa e começou a surgir uma expressão. Quando se perguntava pelo destino, alguém seguiria, cuja resposta era: vou pescar na Lagoa da Canoa. Não, vou até a Lagoa da Canoa, né? No início do povoamento, as famílias existentes nesse lugar construíram um barco. Não, eles construíram uma canoa, não foi um barco, né? A letra é a nossa resposta, né? Não foi um barco, foi uma canoa. Dados sobre Lagoa da Canoa, mesmo região de Arapiraca, área territorial 84,379 km², né? População estimada em 2010, 18.250. Limites com os municípios de Craíbas, Arapiraca, Campo Grande, né? Giral e Feira Grande, né? A gente fica aqui, observando aqui, fica aqui, Craíbas, em cima, né? Arapiraca, Feira Grande, Campo Grande e Giral. E Giral. E Giral do Ponciano é a nossa divisa, nossos limites, né? O gentílico, o adjetivo pátrio, canoense, tem um tensionamento dos linguistas questionando o canoense, né? Que deveria ser Lago Canoense, né? Mas quem sabe a gente, mais à frente, quando a gente estiver revisando o livro, também brigue para que também seja aceito o Lago Canoense como gentílico de Lagoa da Canoa, seja oficial, né? Seja através de lei, e a gente consiga mudar essa realidade, né? E as pessoas aprendam que o mais certo é Lago Canoense do que o Canoense, né? O Canoense é apenas do Rio Grande do Sul, né? A cidade de Canoas, né? Já é canoense lá, o Canoas do Rio Grande do Sul. E a gente, como tem a lagoa, né? Antes da canoa, deveria ser Lago Canoense o nosso gentílico. Mas enquanto a gente não tem essa
proposição na Câmara, enquanto a gente não tem essa realidade mudada, a nossa realidade falou em adjetivo pátrio, falou em gentílico, está falando de canoense. Quem nasce em Lagoa da Canoa é canoense. Não coloque lá Lago Canoense só porque você concorda que deveria ser o mais correto. Não coloque. O correto é o que está registrado. E o que está registrado é Canoense, apenas, né? Canoense. Lago Canoense fica para um projeto futuro, quem sabe. A questão 3, verdadeiro ou falso, de acordo com o IBGE. Primeiro item, está verdadeiro ou falso? Verdade. As aulas presenciais serão as mesmas aulas de manhã e tarde. Não, eu esqueci até de avisar vocês. No sábado, como vai ser o primeiro, e o professor Wilker não vai poder vir nesse primeiro sábado, aí vai ter aula só de manhã, só pela manhã, até meio-dia. Vai ter aula de geografia, história e lei orgânica. Vão ser só questões, gente. Vão ser só questões. A gente vai trabalhar questões, se der tempo, a gente trabalhar 40 questões, mais ou Boa noite, menos. professor. Pode falar. Professor, mas como que Lagoa da Canoa faz município com Craíba? Eu acho que pode ser Craíba dos Ferros, mas Craíba dos Nunes não, né? Que é a cidade, né? Não faz porque folha miúda. Folha miúda tem uma rota para folha miúda de baixo. Para folha miúda mesmo, né? Para o povoado de Craíbas. Aí faz Ah, divisa. Tem um caminho que passa por folha miúda de baixo, que é a nossa folha miúda, que vai para outra folha miúda. Aí a divisa é essa aí. ela é dividida, né? Exatamente. A folha miúda Acho que é antigamente dividida, uma parte é Giraldo Ponciano, outra Craíba, outra Canoa, e né? outra canoa, exatamente. É. Aí Ah, por isso entendi. que a gente faz divisa com Craíbas também. Ah, entendi. Ok. Temos mais de 16, menos de 16 mil habitantes? Não, né? A área Não. territorial está correta, né? 18.250, segundo 2010, né? O IBGE de 2010 está correta. As divisas, Craíbas, Arapiraca, Campo Grande, Giral e Feira Grande, né? Quem nasce em Lagoa da Canoa é canoense e o gentílico não é Lago Canoense, né? Que nos dá a letra C, né? Nos dá a letra C. Os pioneiros na colonização. Aí os pioneiros na colonização falam dessas três famílias, mais o João de Deus e o Tomé do Livramento, né? E esse Tomé do Livramento pode ser André, né? Vamos tirar a dúvida com o pessoal que fez o livro, né? Se for a mesma pessoa, né? É bom até a banca saber, né, disso, né? Porque vai gerar um possível recurso se tiver lá numa mesma questão André e Tomé, né? Do livramento. Mas vamos aguardar. Amanhã eu tiro essa dúvida com a dona Leônia. Quando Arapiraca tornou-se município, uma outra informação que não bate com o nosso registro, né? A questão do decreto que transferiu de Itraipu para Arapiraca o distrito, né? Quando se transferiu de Itraipu para Arapiraca o distrito, o decreto é de 1938. Mas o que está dizendo aqui na informação? Quando Arapiraca tornou-se município, Lagoa da Canoa passou a ser seu distrito. Está faltando conexão aí. Por que o decreto oficial só saiu em 38, se a Arapiraca foi fundada em 24, em 1924? Tem coisas que não batem, né? Quando se transformou em distrito de Arapiraca, tivemos importância no contexto político, econômico e social, servimos como ponto de apoio para a cidade que ligava Arapiraca a Itaipu.
A gente passava por Giral, mas não tem nem, não tem nem Giral, não cita nem Giral quando nesse trajeto, era Arapiraca Traipu. Giral pertencia a Traipu na época. Além disso, as fazendas de café geravam emprego e renda na região. Aí vem as formações, a formação administrativa, né? E a gente pertenceu a Traipu de 36 a 37, apenas um ano, só que pelo relato do pessoal mais antigo, foi muito mais que isso, né? Pertencendo a Traipu. Aí o decreto 2435, que transferiu o distrito de Lagoa da Canoa de Itraipu para Arapiraca, foi 30 de novembro de 38, né, essa transferência. Só que na página anterior, no slide anterior, afirma-se que quando Arapiraca se tornou cidade, a gente passou a pertencer a Arapiraca, né, como o distrito de Arapiraca. E falta alguma informação, alguma conexão com relação a isso, como realmente aconteceu, né? Oficialmente, é essas informações aqui que temos, que pertencemos a Traipu somente um ano, e que em 38 nós passamos a pertencer a Arapiraca, né? E em meados dos anos 60, né, começou a questão da luta pela emancipação. A emancipação começou a discussão em 60, meados de 60, e culminou com a Lei 2472, né, a lei estadual, né, 2472, a gente tem que sempre lembrar que só lei que pode fazer emancipar e criar município, só lei, né, e essa lei tem que ser estadual, né, foi votada no dia 28 de agosto de 1962 e desmembrou, né, de Arapiraca, né, o antigo distrito de Lagoa da Canoa, né, e a sede do distrito, a sede da nova cidade foi em 25 de janeiro de 1963, né? Foi 5 meses depois da emancipação e foi instalado o município, a sede do município, né? Essa instalação da sede foi a posse do executivo, do primeiro executivo eleito, e foi a posse do primeiro legislativo eleito. A primeira Câmara de Vereadores, que teve como presidente o Mauro Vieira de Souza, né? E o primeiro executivo que teve como prefeito Antônio Francisco dos Santos, e o vice, salvo não me engano, era o senhor José Antônio de Melo, uma coisa assim. E nessa posse foi também instalado a sede, foi instalada a prefeitura e a Câmara de Vereadores nesse dia, 25 de janeiro de 63. O autor do projeto de lei foi o deputado José Pereira Lúcio, né? O governador na época era o Luiz Cavalcante, né, que sancionou a lei e indicou o interino, né, o primeiro prefeito interino, que foi o primeiro prefeito, foi o senhor José Barbosa Ramos, né? A cidade foi emancipada no dia 28 de agosto de 62. O projeto foi o autor, foi o deputado José Pereira Lúcio. Além dele, esteve presente nessa batalha com relação à emancipação dos emancipadores, os que se destacaram, né, o que houve registro, né, que teve outras pessoas também que participaram dessa luta, é o próprio prefeito de Arapiraca, o João Lúcio, né, que não houve destaque para ele no livro, mas que ele apoiou também. O primeiro prefeito eleito, Antônio Francisco, também participou desse embate, dessa luta, e também não houve destaque para ele. É interessante que nós temos aqui no meio dos ilustres que participaram, nós tivemos como vereador, primeira Câmara de Vereadores, o José Bezerra Leite,
Eliseu Ferreira Firmo, Mauro Vieira de Souza, né? Os três foram vereadores, né? Dos 6 vereadores, dos 9 vereadores eleitos, teve 3 que se destacaram no início da luta pela emancipação. José Antônio de Melo foi o primeiro vice-prefeito. Foi o primeiro vice-prefeito, José Antônio de Melo. Aí você vê o destaque para os vereadores que participaram, destaque para o primeiro vice-prefeito, mas não tem o nome do primeiro prefeito eleito na luta pela emancipação. Só que, o fato, eu estou falando por ouvir as histórias dos mais velhos, quando era pequeno, e falavam de como foi duro a luta pela emancipação, como houve ameaças, houve situações de perigo, de risco para as pessoas que participavam, né, desse processo. Não foi uma coisa pacífica, não. Tinha um grupo político que não queria a emancipação e tinha um grupo político que queria. E basicamente foram os dois grupos na eleição. Um grupo que defendia a emancipação e um grupo que não defendia a emancipação. E queria que permanecesse pertencente à Arapiraca. Mas não foi uma coisa simples. Teve violência, teve casos de ameaças, teve situações perigosas para essas pessoas. Mas eles enfrentaram. E aqui no meio dos emancipadores nós temos 3 vereadores: Eliseu Ferreira Firmo, Mauro Vieira de Souza e José Bezerra Leite, né, na primeira Câmara de Vereadores eleita. José Antônio de Melo foi o primeiro vice-prefeito eleito. José Crismélio de Melo aqui teve uma importância, José Crismélio, que ele era funcionário da Hermo Tabarana, quando a Hermo chegou aqui, e foi aquele que levou a situação, o problema, para o prefeito eleito Antônio Francisco dos Santos sobre a instalação da Hermo. E a Hermo fez 2 exigências, que era a energia, né, ter energia, e não tínhamos energia ainda nesse período, e o terreno onde a Hermo está localizada, né? Na época, o prefeito eleito, né, nem esperou assumir, já correu atrás do governador e conseguiu, junto com o governador, foram em Paulo Afonso. Na época não existia casal, não existia equatorial, né? A gente é uma realidade diferente da que a gente tem hoje. E lá em Paulo Afonso eles conseguiram trazer a primeira rede de energia para a Lagoa da Canoa. E aí conseguiram a instalação da Hermo em nosso município, né? Que a Hermo poderia ser instalada em Feira Grande na época, né? Mas foi instalada aqui, no nosso município. Aí o governador Luiz Cavalcante indicou, né, o primeiro prefeito, né, o prefeito interino, José Barbosa Ramos, que ficou no cargo de 28 de agosto de 62 a 25 de janeiro de 63. O prefeito José Barbosa foi o responsável pela organização da primeira eleição, né, do município. O primeiro prefeito eleito foi Antônio Francisco dos Santos. O mandato foi de 6 anos, o primeiro mandato foi de 6 anos. O primeiro presidente da Câmara foi o senhor Mauro Vieira de Souza, né? E o primeiro mandato de presidente da Câmara foi de 4 anos. O segundo presidente da Câmara foi o senhor José Bezerra Leite, né? O senhor José Bezerra Leite foi o segundo presidente da Câmara, foi esse cidadão, o segundo presidente da Câmara. Primeiro, Mauro Vieira, o segundo, José Bezerra Leite. José Bezerra Leite é o pai da professora Neiguinha, pai do Miró, da professora Marilene. Ele foi o segundo presidente da Câmara
e foi eleito na primeira Câmara de Vereadores. Ele, Mauro Vieira, Eliseu Ferreira Firmo, também foi eleito vereador na primeira Câmara de Vereadores. Aí o mandato do Mauro Vieira foi de 63 a 66, foram 4 anos, né? E a posse, tanto do prefeito como dos vereadores, foi no dia 25 de janeiro de 1963. A história do município, questão 4. Ente federativo com personalidade jurídica de Lagoa da Canoa, do direito público interno, começa a ganhar forma com a sua criação, o projeto de lei que foi apresentado pelo deputado. São 3 as informações, quais estão corretas, quais estão erradas. Me diga aí qual é a resposta. E aí, já responderam? Letra E, 2 estão erradas, uma está certa, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Nesse caso, a nossa alternativa é letra E. É letra E que está a nossa resposta, né? O primeiro item é a criação, 28 de agosto de 62 está correto, mas o projeto de lei está errado, né? Não é, não é 2435, né? 2472. A segunda está correto, a data da criação, o projeto de lei está correto, mas não foi apresentado pelo deputado José Lúcio de Mello, né? Foi José Pereira Lúcio. E a terceira está correta, as 3 informações, né? A data da criação, 28 de agosto, o projeto de lei foi 2472 e foi apresentado pelo deputado José Lúcio de Mello, né? Entre as alternativas, a que se encaixa é a letra E, 2 alternativas estão erradas e apenas uma está correta, né? A questão 5 fala também 3 informações: a criação, o governador e o número da lei, né? O número da lei. E aí, qual que é a resposta? Muito bem, muito bem. A criação, 28 de agosto de 62, correto. A lei 2472 de 62, correto. E o governador que sancionou é o Luiz Cavalcante. Pode falar, Luciano. Questão assim é mais difícil de responder. A pessoa tem que estar procurando. Será que é para marcar a certa ou é errada? Aí tem que estar procurando. Aí dá mais trabalho desse jeito, né? E eles gostam disso, viu? Eles gostam desse estilo. E está errado o 63, não foi 63, foi 62. E aqui também, 63, né? Está errado. A terceira, o erro está aqui na lei, né? Não foi 2472, não foi 2435, né? Foi 2472. E aí, o que nos dá só uma alternativa correta, que é
Apenas uma certa, né? Apenas uma certa. Ainda aqui, mesmo estilo, com duas perguntas, né? Duas indagações. O primeiro prefeito e como foi a forma, né? Foi a forma de ocupação, né? De nomeação desse cargo. Se foi empossado depois de uma eleição ou se foi empossado depois de uma indicação. O primeiro item, o primeiro prefeito foi o senhor José Barbosa Ramos, indicado pelo governador. Está correto, né? Está correto o primeiro. É correto. O segundo item, o primeiro prefeito foi o senhor Antônio Francisco, eleito na primeira eleição ocorrida no novo município. Primeiro prefeito eleito, né? O primeiro prefeito eleito, né? Também está correta, né? Também está correta. E o terceiro item, o primeiro prefeito foi o senhor José Barbosa Ramos, sendo eleito na primeira eleição. Não, aí ele não foi eleito, né? Ele não foi eleito, né? O erro está aqui. Ele foi indicado, né? Então nós temos duas alternativas certas e uma errada. E é aqui que nos dá a letra C como resposta, né? A letra C como resposta. Muito bem, muito bem. Vocês estão atentos. A história do município, ente federativo, personalidade jurídica, direito público interno. Começa a ganhar forma na sua criação em 28 de agosto de 62. O primeiro prefeito foi o senhor José Barbosa Ramos, e a duração do seu mandato foi de 4 anos. O primeiro prefeito foi o senhor Antônio Francisco dos Santos, e a duração do seu mandato foi de 5 meses. O primeiro prefeito foi o senhor José Barbosa Ramos, e a duração do mandato foi de 1 ano. Quais as alternativas corretas? Quais as certas? Quais as erradas, né? A informação 1 está errado o mandato, né? A informação 2 está errado o prefeito, né? E a informação 3 está errado o mandato, que nos dá na letra B a nossa resposta, né? As três alternativas estão erradas, né? O mandato de José Barbosa foi de cerca de 6 meses. Vamos seguir o livro? Vamos colocar que foi de cerca de 6 meses. Cerca de 6 meses pode ser menos de 6, né? E como de fato, de verdade, se ele assumiu em 28 de agosto e entregou dia 25 de janeiro, dá menos de 5 meses, né? Falta 3 dias para o quinto mês. Mas deixa para como está lá no livro, né? O primeiro prefeito indicado, interino, foi o senhor José Barbosa. Antônio Francisco dos Santos foi o primeiro prefeito eleito, né, no município. O primeiro prefeito teve o mandato de 5 meses e não de 1 ano, né, como está no item 3. Desenvolvimento e fonte de renda, né? Vamos dar uma paradinha aqui, vamos para o nosso intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho para a gente continuar. Lembrando, gente, nosso aulão já está com questionário já fechado, né? Questionário não, formulário fechado. A gente já alcançou, né, 105 inscritos